Olá, pessoal. Bom, estou aqui para explicar essa atividade que vocês vão fazer aí o passo a passo, tá? De antemão, vocês vão pegar aí uma folha de ofício ou a folha do caderno mesmo, como preferirem fazer. Vou colocar a foto lá para vocês dessa tabela, tá certo? E essa tabela vocês vão fazer da seguinte forma, tá? Vocês podem fazer ela em pé ou deitada. Para mim, achei mais fácil fazer ela em pé, mas eu mando a foto e vocês façam se desejarem assim. Vocês vão escolher dois alimentos industrializados, tá? Como a gente tá falando em alimentos, vocês vão escolher dois alimentos industrializados. Então, aqui eu coloquei alimento 1 e alimento 2. Vocês vão ver na foto. Só que vocês podem, no lugar de colocar alimento 1 e alimento 2, você pode colocar o nome do alimento, tá? Que vocês vão abordar. Então, por exemplo, o meu escolhido, um deles é o ômega 3. Não vou mostrar de frente para não ver a marca, tá? Vai ser o ômega 3. Mas esse alimento é um suplemento alimentar, então eu tenho que sempre tomar junto com a alimentação, tá? Como tem uma embalagem e tem lá essas informações aqui, né, quanto a valor calórico, valor energético e dieta diária, então eu escolhi ele para usar, certo? Bem como pode ser qualquer alimento, pode ser margarina, pode ser leite, pode ser qualquer um, certo? Mas tem que ser dois, pelo menos. Se você quiser fazer com mais, vai dar uma tabela bem maior, então fique à vontade, tá certo? Então, de início, vocês vão procurar, vamos lá, procurem no alimento de vocês, certo? Essa tabela onde tem informação nutricional. Geralmente é uma tabelinha, não sei se vocês conseguem ver aí, é uma tabelinha, certo? Em formato assim, quadradinho. E nela tem lá escrito informação nutricional e fala das porções. Então, assim, se for biscoito, tem lá falando da porção, dizendo que a porção é 3 biscoitos, quando é recheado, geralmente. E aqui tem valor energético, então vocês vão procurar valor energético, essa informação e a quantidade do valor energético por porção. E então, vocês podem continuar a visualizar e vocês verão se tem vitaminas, se terão fibras, se tem proteínas, se tem gorduras totais, insaturadas, tem todas as informações aqui, que é o que a gente vai utilizar nessa atividade, certo? Então, vamos agora investigar essas embalagens de alimento para daqui tirar algumas informações para vocês saberem se esses alimentos são alimentos legais para o consumo ou não, se eles podem gerar como consequências futuras uma obesidade ou uma diabetes, certo? Então, deixa eu começar aqui a apresentar essa tela para vocês. Pronto, diante disso, já com a tabelinha de vocês em mãos, vocês vão começar a investigar essa embalagem e coletar as informações e colocar nessa tabela. Eu vou fazer junto com vocês e assim, ao final, vou mandar a foto também da minha respondida para vocês, certo? Então, na questão da investigação, eu quero que primeiro, inicialmente, vocês escolham esses dois alimentos industrializados. Vocês vão dizer, como eu vou saber se é um alimento industrializado? Vocês vão saber pelo fato de existir uma embalagem, certo? Tudo que já contém uma embalagem com essas informações, com valor nutricional, você já sabe que passou por alguma etapa industrial, certo? Desde coleta e lavagem e seleção, daí foram embalados em a embalagem, que pode ter sido a vácuo, pode ter sido embalagem plástica, embalagem de metal e por aí vai, de vidro. Diante disso, vocês
né, vão visualizar essa tabela e encontrar as seguintes informações. Primeira informação que vocês devem colocar é o valor calórico. O que é o valor calórico? O valor em quilocalorias, as calorias que aquele alimento contém. Então, pergunta 1, tá aí, ó. Aqui a pergunta 1. Veja o valor calórico de cada um e coloque na sua respectiva coluna, certo? Então, na primeira coluna, coloque os nomes dos alimentos, que é no caso, alimento 1 e alimento 2 no meu, tá? De vocês podem colocar já o nome. E o valor calórico é a primeira linha que eu vou usar dessa tabela. Então, no meu caso, o valor calórico ele se encontra logo na primeira linha dessa minha coluna que está aqui nessa minha tabela. Então, o valor energético, que é o valor calórico, é 30 quilocalorias. Então, vou anotar esse valor onde tem ali valor em quilocalorias, certo? A pergunta 2 é o seguinte: verifique a que se deve esse valor calórico. Se deve à sacarose, que é aquele açúcar comum, se deve a algum outro carboidrato, lembre-se que os carboidratos são os glicídios, ou se deve a algum lipídio. Deixa eu ver aqui no meu ômega 3. Bom, olhando aqui todo o corpo, ele não tem nenhum carboidrato. Todas essas gorduras, né, toda essa caloria do meu aqui vem a partir de lipídios, tá? Vem a partir dos lipídios. Terceira pergunta. Quais... tá errado ali, né? Mas é o seguinte. Quais as quantidades de gorduras trans? Pesquise o que significa gorduras trans. Então, vocês vão olhar no alimento de vocês a quantidade de gorduras trans. No meu tem aqui 0 grama, dizendo que tem 0 grama de gorduras trans. Mas vocês precisam saber o que é gordura trans. Então, vocês vão pesquisar o que é gorduras trans e vão inserir aí na tabela também, tá? Essa informação. Vão colocar o valor de gorduras trans do seu alimento e vão pesquisar lá o que é gorduras trans, certo? Agora, continuando nossas perguntinhas, a quarta diz o seguinte: quantos aditivos você encontrou? Bom, quem não sabe o que é aditivos, certo? São edulcorantes, corantes, aditivos como conservantes e por aí vai. Esses são os aditivos. Na tabela, né, do alimento de vocês, sempre já tem lá a informação aditivos, edulcorantes e por aí vai. A enumeração e quais os aditivos que são encontrados nesse alimento, certo? Geralmente são mais alimentos que têm algum tipo de, por exemplo, biscoito, miojo, esses alimentos assim têm muitos aditivos, certo? Então, esses aditivos é que vocês vão pesquisar aí no alimento de vocês. Nesse caso meu não tem nenhum, certo? E vocês vão pesquisar se esses aditivos que vocês encontraram nos seus alimentos, certo? Se eles são prejudiciais à saúde ou se não, se devem existir de verdade, certo? Quinta pergunta é: vocês consideram esses alimentos saudáveis? Vocês, a partir dessa observação da tabela nutricional por porção e tal, vocês consideram que esses alimentos são saudáveis? Sabendo a quantidade de aditivos que vocês já viram e também a quantidade de gorduras trans, se tem ou não, vocês consideram eles saudáveis? Sexto, alguns deles favorecem a obesidade? Se sim, você vai mencionar quais são os que favorecem a obesidade e por que favorecem a obesidade, certo? Procurem não colocar respostas muito longas, sejam respostas bem objetivas, que seja possível visualizar na tabela, certo? Para não ficar um texto tabela, tá? Agora, para vocês refletirem diante de toda essa observação desses alimentos que vocês escolheram,
Primeiro lugar, queria que vocês refletissem no seguinte. Essa reflexão vocês podem fazer à parte da tabela, certo? Primeiro, se a dieta do indivíduo for apenas com esses dois alimentos que vocês escolheram, apenas esses alimentos, tá? Vocês acham que esses alimentos têm os nutrientes suficientes para fazer esse indivíduo viver de forma saudável? Não é para dizer só sim ou não, tá? Vocês devem escrever o porquê, o motivo de você considerar sim ou não e justificar pelo que você visualizou na tabela. 2, pesquise, né, quais sintomas ou consequências terão um indivíduo que se alimenta somente deles, certo? Exemplo, se você escolheu refrigerante, vamos dizer que o indivíduo ele apenas toma refrigerante, ele não toma água, não toma açúcar, ele come outras coisas, mas ele só toma refrigerante. Vamos dizer que ele só consome o refrigerante como líquido. Quais os sintomas, né, corporais de doenças, essa questão? E quais ou consequências que o corpo dele vai ter pelo fato de ele consumir apenas refrigerante? Isso é um exemplo, tá? Vocês, é referente aos alimentos que vocês falaram, certo? Se eles se alimentarem somente, vocês vão pensar na situação, se o indivíduo se alimentar somente daquele alimento, ou se ele se alimenta daquele alimento específico em excesso. Quais seriam as consequências em ambos os casos? E terceiro, vocês gostam de comida fast food? A gente até comentou, né, na nossa aula que sim, né, todo mundo gosta de comida fast food. Mas aí, pode ser que tenha alguém que não tenha, né? Se tiver alguém que não tenha, diga aí nas respostas que você não gosta, tá, de comida fast food. Você já parou para pensar nos danos que essa comida fast food ela pode causar à nossa saúde? Já pensou nisso? Se não, dê uma pesquisada. Não esqueça de anotar a fonte que você pesquisou. Procurem, né, artigos científicos ou de professores que tenham, ou até de jornais ou revistas que tenham divulgados alguns artigos referente ao assunto, tá? Muito cuidado com o que vocês vão pesquisar, certo? E por último, vocês vão entrar aqui nessa pesquisa, certo? Vocês vão clicar aqui nesse link para entrar no Mente, certo? E vocês vão digitar lá 2 das comidas preferidas em fast food suas, certo? Então, a gente vai fazer um levantamento da nossa sala. Quais são os alimentos que a nossa sala mais gosta em fast food? Eu também vou fazer, tá? Então, cheiro, é isso. Boa atividade para vocês.